Glórias a Deus, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos com a paz do Senhor Jesus, com a graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero saudar a todos nossos irmãos membros do ministério, membros do canal também, moderadores, visitantes, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, e daqui a pouco eu vou ministrar a ceia do Senhor para você, para todos nós, aonde quer que você esteja agora. Eu conheço pessoas que comunicam conosco dizendo: pastor, onde eu estou, a igreja mais perto é a 200 quilômetros. Verdade. Pastor, a igreja evangélica mais perto da minha casa aqui é a 200 quilômetros. E só tem culto uma vez na semana. Estou falando de alguns dos nossos irmãos na Europa, lá na Suíça, também na Itália, nossos irmãos da Irlanda do Norte, na Escócia, que é acima da Inglaterra, né? E tem lugares bem distantes que as pessoas que são de Deus, né? Filhos de Deus e filhas de Deus, e não tem onde congregar. O mais perto é 100, 200 quilômetros e é uma vez só no mês. Alguns irmãos no Canadá, também nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, aqui eu digo, aqui no Uruguai, aqui no Paraguai também, né? Nossos vizinhos aqui na Argentina, no Chile também, na Colômbia, né? Na Bolívia, em Venezuela, no Peru, bastante irmãos comunicam aqui conosco. Nossos irmãos da África também, nós temos vários irmãos em Moçambique, irmãos também lá em Angola, nossa irmã Isabel Pires, lá de Angola, bastante irmãos de Angola, né? Irmão Toquito também, lá de Angola, bastante pessoas também de Angola, de Cabo Verde também, nossos irmãos de Cabo Verde, né? Olha, a irmã Sandra Moanza está dizendo: aqui em Angola as igrejas estão fechadas, tá vendo? A irmã lá de Uruguai, a irmã Trindade de Uruguai também. Então, assim, o que eu quero dizer? Que graças a Deus, hoje nós temos a internet. Deus preparou para esse tempo, para que nós pudéssemos estar em comunhão com o outro, né? Um com o outro e com Cristo Jesus também. Então você vai acompanhar comigo aqui 2 versículos da palavra de Deus que eu vou ler agora. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus e depois nós vamos ministrar a ceia para você. Mas pastor, será que eu posso tomar a ceia? A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, cada um examine-se a si mesmo. A nossa função é ensinar vocês. Nós temos ensinamentos, inclusive hoje o que eu vou trazer aqui hoje é parte do ensinamento de uma série de ensino que nós estamos ensinando. Começamos com Salmos capítulo 1, e já falamos do versículo 1, do versículo 2, versículo 3, versículo 4, e hoje eu quero falar do versículo 5 e o 6, para a gente fechar o Salmo capítulo 1, tá bom? Então vamos lá, Salmos capítulo 1, ou Salmo, né? Salmo capítulo 1, versículo 5 e 6. Quero lembrar vocês que esta aqui é uma das mensagens de um seriado de mensagens que já vem ocorrendo. Se eu não me engano, esta já é a 7ª ou a 8ª mensagem no Salmo 1, tá? E estamos aprendendo a cada dia que passa, principalmente nesse dia de Santa Ceia, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ler com você. Eu tinha aqui um fundo da Santa Ceia, deixa eu ver se está aqui o fundo da ceia. Aí está, isso, apareceu aí agora o fundo da ceia. Vamos lá, versículos 5 e 6. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo,
nem pecadores na congregação dos justos. Pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Relembrando a todos vocês que o versículo 1 fala para a gente não andar nos caminhos dos ímpios, nos conselhos dos ímpios, nos caminhos dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Você está entendendo? Glória a Deus. Esse é o versículo 1. Já o versículo 6 está terminando o capítulo, Deus dizendo que Deus conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos, que é o bem-aventurado, e o caminho dos ímpios. Então pronto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Na parábola do trigo e do joio, que é o tema de hoje, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, o Senhor comparou o santo, ou o bem-aventurado, como o trigo, ou com o trigo. E os pecadores o Senhor comparou com o joio. Pode haver joio? Pode haver joio até nas igrejas evangélicas? Como podemos saber a diferença entre o trigo e o joio? Será que você, meu irmão, minha irmã, consegue diferenciar o que é trigo e o que é o joio relacionado ao que Deus está falando sobre o ímpio e o pecador? Será que você consegue diferenciar? Talvez você pode até diferenciar, mas julgar cabe a Deus. Ensinar cabe aos professores. Repreender cabe aos pastores, bispos e presbíteros. Muito bem. No dia do juízo final, alguns pecadores não serão capazes de se esquivar e querer se misturar com os santos. Hoje em dia, estamos misturados. Hoje está misturado o santo com o profano. Está totalmente misturado. Hoje você vê uma cantora gospel que também canta o que não é gospel. É a mistura do santo e o profano, do que é de Deus e o que não é de Deus. Hoje você vê até crianças que gravam aqui no YouTube suas músicas evangélicas que falam de Deus e também as músicas seculares que falam do amor para outra pessoa, o amor, vamos dizer assim, entre homem e mulher. É a mistura do santo e o profano. Mas no dia do juízo, os escarnecedores, os ímpios, os pecadores, não vão poder se misturar. Hoje está misturado. Hoje você tem igreja para tudo quanto é tipo de gente. Você tem igreja para aqueles que têm mais doutrinas da santificação do corpo, né? Para você entender melhor. E hoje você tem igreja que não tem doutrina para santificação do corpo nenhuma. Não tem santificação para do corpo nenhum. Mas a Bíblia já nos diz, né, claramente que nós devemos buscar a santificação do corpo, da alma e do espírito. Não adianta ter santificação do espírito e não ter santificação do corpo, melhor dizendo. Ou da alma também, né? Porque a alma é os pensamentos, são os desejos.
São os sentimentos que também devem estar santos, devem ser santos, santificados. O Senhor não quer santificação só do espírito, mas também da alma e do corpo. Se a santificação do espírito reflete na alma e da alma no corpo, então espírito, alma e corpo está sendo santificado. Então hoje você tem comunidades evangélicas para tudo quanto é tipo, né? Porque hoje se pode misturar, hoje está sendo misturado e está misturado o quê? O trigo e o joio. Mas vai haver a separação, porque você não compra no supermercado uma sacola de trigo e joio junto. Você não vai no mercado comprar um pacote de joio e trigo tudo junto. Você não leva para casa um pacote de joio e trigo junto. Você encontra no supermercado somente o pacote de trigo, o joio não. Por que você não acha o pacote de trigo e joio junto? Porque houve uma separação. E a separação separou o trigo do joio. E o trigo é bom. O joio é lançado no fogo. Está capturando a mensagem? O joio é lançado no fogo. E eu repito o versículo 5 e 6. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, ou seja, vão cair. Nem pecadores na congregação dos justos. Você vê que não tá falando aqui na congregação dos judeus. Está falando na congregação dos justos. Quem são os justos? Justificados pela palavra de Jesus. Purificados pelo sangue de Jesus. Salvos pela palavra do evangelho. Convencidos pelo Espírito Santo. Esses são os justos. Que vivem uma vida de santificação para ver o Pai. A congregação dos justos. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo pode falar o que quiser. A comunidade não sei o que pode falar o que quiser. Né? Fulano de tal pode falar não sei o que quiser. A gente tem que medir as palavras aqui, né? Porque senão a gente acaba aí sendo prejudicado. Comunidade do não sei o que. Comunidade da FEME, Nistas. E o tanto de comunidade. Todo mundo aí agora tem comunidade. E todos se levantam contra os ensinamentos, preceitos da vida moral da família instituída por Deus. O meu recado é o seguinte: fala o que você quiser. Ou o que eles quiserem, né? Porque eu sei que aqui tem irmãos que estão entendendo o que eu estou dizendo. Fala o que quiserem. Por quê? Porque eu tenho garantia do que a palavra está me dizendo. Os pecadores e os ímpios não ficarão de pé no dia do juízo. E não ficarão na congregação dos justos. Hoje é livre se misturar o justo com os profanos, porque está misturado. Está misturado. Mas, o versículo 6, o Senhor conhece o caminho dos justos. Não pode andar misturado, a ovelha e o bode andam misturados. Não tem problema. O trigo e o joio pode se misturar. Deixa ele crescer junto. O trigo e o joio pode crescer junto. Mas o Senhor conhece o caminho do justo e do ímpio. E o Senhor diz que o caminho dos ímpios perecerá. Em Mateus 13, 47 e 49, a Bíblia diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons peixes. Os ruins,
porém lançam fora. Todo pescador sabe disso. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, ceifeiros, e separarão os maus entre os justos. O próprio Jesus pregou essa palavra. Essa palavra não é uma palavra de causar ira. Não é uma palavra de causar julgamento ao pecador, ao ímpio, à comunidade tal, à fêmea tal, não sei o que lá mais tal. Mas é o próprio Jesus falando a verdade. A rede vem com todo tipo de peixe, mas os peixes bons, é uma comparação que Jesus faz, os peixes bons é colocado nos cestos. Os peixes ruins é jogado no mar. De volta para o mar, porque não presta os peixes maus. Também eu digo aqui, Mateus 25, 31 e 33, você pode anotar. Também Lucas capítulo 16, versículo 19 e capítulo 17, versículo 34. Você pode ver aí o Senhor explicando que os justos serão separados e colocados em um lugar, porque esse é bom. E os pecadores, ímpios, escarnecedores, serão lançados fora. Nem precisa tanta explicação sobre o que eu estou dizendo, meu irmão. Porque Jesus já explicou tudo, é só ler o que Jesus explicou. Eu não preciso teologia para explicar isso aqui. O Espírito Santo já revelou a verdade. Glória a Deus. Em Mateus 13, 47 ao 49, diz que se eles se esquivarem, serão pegos. Porque não serão, ou seja, não estarão na congregação dos justos. Se eles tentarem misturar com os justos, serão pegos. Não tem escape. Em Mateus 25, 31 e 33, a Bíblia diz que as cabras diferem das ovelhas em qualquer dia. Em qualquer hora, as cabras ou o cabrito se diferem das ovelhas, são diferentes. Por que Jesus disse isso? Porque ele mesmo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque quando eu as chamo, elas me ouvem e me seguem. Quem segue a Jesus Cristo de Nazaré, este é a ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Próprio Senhor Jesus, minhas pequeninas ovelhas. Ele é o bom pastor. E nós somos as ovelhas de Jesus Cristo. Tanto que em Salmos diz: nós somos ovelhas do seu pasto. Ele nos fez e nós somos ovelhas do seu pasto. Escrito em Salmos. Em Lucas 16, 19, diz também que existe um grande abismo de separação. Um lado fica os justos e o outro lado fica os pecadores. Em Lucas 17, eu vou ler para você. Digo-vos que naquela noite, o 17, está mostrando aqui para nós que até o marido e a esposa vão ser separados. Marido e esposa vão ser separados também, ó. Está dizendo aqui, ó. Digo-vos que naquela noite, qual noite? Na noite que o Senhor vai aparecer. Pois a Bíblia diz que ele aparecerá como um ladrão que vem à noite. Como um ladrão que vem à noite. Quando todo mundo está dormindo e ele vem buscar os seus. Para aqueles que estão dormindo no pecado, né? Será uma surpresa para eles. Mas para nós não, porque nós já sabemos, né? Não vai ser surpresa para nós, porque nós já sabemos que ele vai vir. Glória a Deus. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado
e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo e uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo e um será tomado e o outro será deixado. Então vai haver aí a separação entre as cabras e as ovelhas. Os cabritos e as ovelhas serão separadas. Será separado os bons dos maus, dos justos dos ímpios. Até casais serão separados, porque um é justo e o outro não é. Eu quero dizer justificado. Quando eu digo justo, não é que eu quero dizer que é certinho, porque ninguém é certinho, não é verdade? Mas justificado, esses são justos. Justificados pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, por Jesus Cristo, né? A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, e eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido, para não poder ouvir. Aí vem aqui a segunda parte. Mas as vossas iniquidades é o que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então quer dizer que o nosso pecado, o pecado do pecador, que não é justificado, ele separa o homem de Deus, as iniquidades. Isso quer dizer que o nosso pecado encobre o rosto de Deus de nós para não ouvir a nossa oração. Por que será muitas orações que estão até dentro da vontade de Deus não são respondidas? Eis aí a resposta, né? Nesse versículo você passa a saber quem é o trigo e o joio. Como que você pode saber quem é o trigo e o joio? Aí está. O pecado faz a separação. Aquele que pratica o pecado é o joio, entendeu? Aquele que pratica o pecado, ama o pecado, ele é o joio. Mas aquele que ama praticar a santidade, ele está da categoria do trigo bom. Pastor está julgando? Não julgo ninguém. Estou ensinando a Bíblia. O pecador, ímpio, escarnecedor é o trigo, ou seja, o joio. O que anda em santificação na vontade do Pai, esse é o trigo. Eis aí a diferença. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Glória a Deus. Você pode anotar aí, Josué capítulo 7, versículo 11 e o versículo 22. Oséias capítulo 5 e versículo 6. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Você vai ver a diferença. Quem é o joio, quem é o trigo. Em Salmo 66, versículo 18, quem é o joio, quem é o trigo? Isaías 65, versículo 7, quem é o joio, quem é o trigo? Deus ignora o joio. Deus rejeita o joio. Deus não ouve a oração do joio. Deus não ouve a oração do pecador. Eu já falei aqui que a única oração que Deus ouve do pecador é a oração de arrependimento, a oração do Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ou seja, a oração que Deus ouve do pecador é a oração de arrependimento. Irmão, se o pecador chegar, meu Deus, me dá um casamento, Deus não está te ouvindo, não.
Senhor, meu Deus, me dá uma casa. Se o Senhor me dá uma casa, eu vou te servir. Deus não ouve essa oração. Deus ouve a oração do pecador arrependido. O pecador que se arrepende, Deus ouve. Pastor, como o senhor pode falar isso? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia já disse isso. O Deus vira o seu rosto para não ouvir a oração do pecador. Isaías 59, versículo 2. Ele vira o rosto para não vos ouvir. O pecador. Está escrito na Bíblia. Deus ignora a oração do joio. Deus ignora o joio. Deus ignora a oferta do joio. Porque a primeira oferta que o joio deve fazer é entregar a sua vida para Jesus. Mas pastor, está xingando os pecadores de joio? Olha, Jesus xingou Herodes de cachorro. Jesus xingou Herodes de cachorro. João Batista xingou raça de víboras, cobras, serpentes, linguarudos. Não é? Jesus e João Batista xingaram suas raças de víboras. Jesus xingou Herodes de cachorro vira-lata. Eu posso falar também, porque a Bíblia me dá esse respaldo. Pecadores, ímpios, escarnecedores estão na categoria do joio, que serão queimados. Se a carapuça não cair para você, então não é para você. Agora, se cair para você, sai daí. Larga de se ficar no meio do joio e entrar para a categoria do trigo bom. Deus não tem comunhão com o joio. Deus não tem comunhão com os pecadores. Deus não tem comunhão com os escarnecedores. Deus não tem comunhão com os ímpios. Você tem comunhão com Deus. Porque você está aqui agora e você vai cear daqui a pouco. Daqui a pouco você vai cear. Porque você tem comunhão com Deus. E Deus tem comunhão com você. Mas Deus não tem comunhão com o joio. Daqui a pouco nós vamos falar do joio que está dentro da igreja evangélica. Está cheio de igreja evangélica, cheio de joio. O trigo passa longe, só vê a rapinha mesmo. Então você precisa ver se suas orações estão sendo respondidas. Você precisa saber se você está desfrutando de uma calorosa comunhão com Deus. Você precisa saber se o seu coração está cheio de alegria, alegria do Senhor. Eu falo isso porque eu devo pregar isso. Porque são milhares de pessoas que passam o dia inteiro mandando mensagem no WhatsApp, ora por mim. Mas não está tendo comunhão com Deus. Fica no WhatsApp, no Facebook, ore por mim. Mas não quer comunhão com Deus. Como é que Deus vai responder a oração em seu favor se você não quer comunhão com Ele? Como que Deus vai responder a oração se você não quer ter intimidade com Ele? Você não quer ter comunhão com Ele? Você quer ficar na categoria dos pecadores, ímpios, escarnecedores, joios, peixes maus? Você acha que Deus responde? Deus não responde não, meu irmão. Ele só vai responder quando você decidir ter comunhão com Ele. Quando você ter comunhão com o Pai, sim. Decidir. Eu vou ter comunhão com Deus. Tomar a Santa Ceia. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Me faz lembrar as mensagens do saudoso missionário Davi Miranda.
quando pregava estas mensagens, não é verdade? Quem se arrependeu, se arrependeu. Porque hoje em dia até estas mensagens estão raras de ouvir. Para se converter, se arrepender e ter comunhão com Deus. Hoje as mensagens são pregadas teologicamente, hermeneuticamente, eu nem sei como é que fala isso. Aleluia. Mas eu prefiro continuar com as mensagens espiritualmente pregadas. Porque o Espírito Santo revelará toda a verdade para nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então tome a sua decisão de ter comunhão com Deus a partir de hoje. Como que Deus distingue entre o joio e o trigo nesta vida? Eu disse como que Deus, não eu, e nem o ministério, mas como Deus distingue entre o joio e o trigo nesta vida. Eu leio Provérbios 10, versículos 6 e 7. As bênçãos coroam a cabeça dos justos. Lembra que justos são justificados por Jesus. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10, versículos 6 e 7. Provérbios 10, versículo 25. Provérbios 11, versículos 5 ao 8. Provérbios 13, versículo 21, 22. Provérbios 14, capítulo 32. Provérbios 15, versículo 8 e 9. Provérbios 11, versículo 3. E Romanos, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mostra exatamente que os justos serão abençoados com as bênçãos espirituais do Pai, mas os ímpios serão lançados fora da presença do Pai. Deus distingue desta forma. Isso quer dizer que o justo é abençoado. O justo é o trigo abençoado. Já o joio é amaldiçoado. Não há nada como a boa ou má sorte neste mundo. Não existe má sorte e boa sorte. Ele teve sorte, sortudo. Oh, isso foi má sorte, falta de sorte. Não existe isto. O que existe é bênçãos e maldições. Isso é que existe. Existe bênçãos e maldições. E qual que você está recebendo? Qual que você está desfrutando? Você está desfrutando da bênção ou da maldição? De que você está desfrutando? Eu estou desfrutando das bênçãos de Deus. Porque Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu patrão. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu provedor. A minha vida está em Jesus Cristo. Portanto, eu estou desfrutando das bênçãos do Senhor. Já o joio, pecadores, ímpios, escarnecedores, estão desfrutando de maldições. Ah, mas aí o rico lá está cheio de dinheiro. Dinheiro não é para sempre. A pessoa, o que a Bíblia diz? Que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo e perder a melhor parte? O que adianta? É melhor você ter um pouquinho, que dá para você comer bem, vestir bem, andar bem, comprar um carrinho para você andar, né? Ter uma casinha para você morar, fazer boas obras, caridades. Faça isso. Tá entendendo? Aí o que acontece? Mas a sua alma tem que estar salva em Jesus Cristo. Não seja igual o jovem rico, que não quis dividir os seus bens para com os pobres, né? Glória a Deus, graças a Deus. Qual deve ser a atitude do trigo?
em relação ao joio, particularmente dentro da igreja, porque dentro da igreja está cheio de joio também. Qual é a diferença entre adorar juntos e ter comunhão? O que eu quero dizer? Que nas igrejas, todas as igrejas, tem o joio e tem o trigo dentro. Não adianta, vai ter. Vai ter o joio, vai ter o trigo dentro da igreja. Você pode ir para a igreja grande, você pode ir para a igreja pequena, tem trigo e tem joio. Você pode ir para a Universal, para Deus e Amor, para a Assembleia, para a Batista, para onde você for. Vai ter o trigo, vai ter o joio. Só que não é você que separa o joio do trigo. O mestre diz, deixa crescer junto. Deixa o joio crescer junto, porque se você tentar arrancar o joio, você pode prejudicar o crescimento e até matar o trigo. Então deixa o trigo e o joio crescer junto. Lá no dia da separação, o mestre conhece o que é o joio, o que é o trigo para separar. Você está em qual lado? Está no lado do trigo ou do lado do joio? Qual lado você está? Diga aí, eu estou do lado do trigo, hashtag lado do trigo. Entendeu? Porque Deus sabe separar. Agora, como você vai se comportar diante do joio dentro das igrejas evangélicas e até fora das igrejas? Romanos capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Então vamos lá, Romanos 16, 17 e 18. Eu falo assim para a gente não esquecer, memorizar, né? Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, note bem, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ponto e vírgula. Desviai-vos deles. Pronto, simples. Deixa eu bater palma aqui que eu tô na igreja. Bate palma aí também, irmãos. Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo diz para nós? O apóstolo para os gentios, não para os judeus, mas para os gentios. Como você deve se comportar diante do joio que estão dentro da igreja? Você deve arrancar? Não. Você deve expulsar? Não. Você deve excluir do ministério? Não. Você deve negar a ceia para eles? Não. Porque se eu negar aqui na terra, eu posso e corro o risco de ser negado lá no céu. O mestre diz, não arranca o joio. Porque se você arrancar o joio, você pode prejudicar o trigo. E hoje em dia, por falta de discernimento de muitos líderes evangélicos e religiosos, vamos dizer assim, tentaram arrancar o joio, prejudicaram o trigo. Prejudicaram a igreja. Prejudicaram a congregação. Prejudicaram a membresia por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por que falta-lhe o conhecimento? Porque não deram ouvido ao Espírito da verdade que revela toda a verdade. Oh, glória a Deus! Olha o que diz a Bíblia. Você percebeu, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Vamos lá, dissensões e escândalos. Dissensões e escândalos. Eu vou repetir para isso ficar bem cravado, bem pregado na sua mente. Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes.
Está claro, meus irmãos, qual foi a doutrina que nós aprendemos? Quais foram os ensinamentos que nós aprendemos? Desde os princípios primórdios, tempos das Sagradas Escrituras, revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos, para nós. Ah, mas é doutrina de homem. Cala a boca, porque a Bíblia diz que essa doutrina é revelada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos e havia sinais e maravilhas. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os outros, no partir do pão, nas orações, e havia sinais e maravilhas. Por quê? Porque permaneciam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que eu estou dizendo, não estou falando apóstolo fulano, ciclano, não. Estou falando dos apóstolos base da igreja. Os apóstolos que Jesus Cristo chamou e apóstolo Paulo. Porque eles foram o alicerce da igreja. Do alicerce você deve continuar construindo o prédio, o edifício. Você não pode desenhar uma planta, arquitecta de arquitetura, desenhar um projeto, uma planta, e desenhar e seguir a fundação da planta, e depois, no meio da metade, vamos dizer assim, na metade da construção, você querer mudar tudo. Entendeu? Você não pode mudar. O que é base tem que terminar daquele jeito. O projeto tem que terminar daquele jeito. Se a planta começou daquele jeito, aquele é o projeto, tem que terminar daquele jeito. Se você mudar, você não vai ter a mesma coisa. Tá entendendo, meus irmãos? Aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Olha a recomendação, olha o que você tem que fazer. Escute aqui agora o seu comportamento em relação a estas pessoas, porque são pessoas. O conselho é: desviai-vos deles. Entendeu? Desviai-vos deles. Aí eu volto para Salmo capítulo 1, versículo 1. Não andeis nos caminhos dos pecadores, nem nos conselhos dos ímpios, nem se assente à roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque se você sentar à roda dos escarnecedores, você é cúmplice. Você é cúmplice. Se tem uma rodinha fumando maconha, chegou a polícia, vai pegar só um, você acha que vai pegar só um? Vai pegar todos. A coisa vai ficar preta para todos, não é só para um. A Bíblia está me dizendo: desvia-vos deles, abandona-os, desolai-os. Sai fora deles, porque promovem dissensões e promovem escândalos contra a doutrina que aprendestes. Irmão, qualquer que está ou estiver causando escândalos com a doutrina que aprendeste das Sagradas Escrituras, a Bíblia diz claramente: sai da rota dele, sai do caminho dele. Sai do mapa dele. Desliga o GPS dele. Entendeu? Olha aí que diz mais. Não terminei ainda não. Agora versículo 18. Porque os tais... Por isso que eu gosto da Bíblia, irmão. Por isso que eu gosto da Bíblia. Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo.
Os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo. Os que promovem dissensões, os que promovem escândalos contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que foi passada aos apóstolos para nós, Jesus, ou seja, a recomendação é: desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Servem o quê? Vírgula. Mas servem o seu próprio ventre. Eita glória! Servem as suas barrigas. Servem os seus próprios ventres. Querem andar de barriga cheia. Olha que diz mais ainda, não terminei não. E com suas palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Por isso que eu disse, a culpa não é do rebanho, a culpa é dos que estão na frente. Eu não consigo ficar quieto, irmão, eu tenho que falar essas coisas. Eu não consigo, irmão. Meu Deus do céu. São cada coisa que a gente vê por aí nessas igrejas. Nas igrejas que estão ao nosso redor. Claro, de todas as igrejas, Jesus vai salvar alguns. Porque o trigo e o joio estão junto. Da Batista, Deus vai salvar alguns, mas algum joio vai ser queimado. Da Assembleia, Deus vai salvar alguns, mas alguns joios vai ser queimado. De todas as igrejas, o Senhor vai vir separar o trigo do joio. Mas onde você vê, ô meu irmão, minha irmã, ovelhinha de Jesus Cristo, ovelhinha de Jesus Cristo, preste bem atenção. Preste bem atenção. Não se iluda com coisas terrenas, porque coisas terrenas não vão te salvar. Não vão te abençoar. Não vão te abençoar. Tá cheio de lugares que se dizem igrejas que são centros de macumbaria evangélica. Leva isso, leva aquilo, leva a flor, leva o sal, leva a chave, leva isso e não sei o que lá mais. Irmãos, lá na macumbaria, no centro de macumba de simpatia, faz as mesmas coisas. O que você precisa levar para contigo é Jesus Cristo no seu coração e ser cheio do Espírito Santo. Você tem que levar a marca de Jesus na sua vida. Homens e mulheres que deixam de pregar a doutrina verdadeira para pregar o quê? Como é que eu posso falar? Misticismo seria? Ou feitiçaria? Não sei, né? Feitiçaria, eu acho, né? Pode ser melhor. Tá entendendo? O conselho que eu te dou, porque eu estou com a minha Bíblia aberta, é este: desviai-vos deles, porque não servem a Jesus Cristo, mas servem o seu próprio ventre, tudo por dinheiro. Leva a chave, paga R$1.000. Leva a máscara ungida, R$500. Álcool em gel consagrado, R$500. Estão enchendo os seus ventres. Servem os seus ventres. Glória a Deus. Entendeu? E tem vários versículos aqui que eu poderia ler. Anota aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 5. 1 de João, capítulo 1, versículo 6 e 7. Se eu for ler todos os versículos aqui,
Eu vou ficar aqui 2 dias pregando. Então vamos lá, que nós vamos terminar já. Então o que você tem que fazer? Santos, consagrados, bem-aventurados, justificados pela verdade, devem ser separados dos irmãos ímpios. Como assim, pastor, irmãos ímpios? Portanto, estão dentro da igreja. Tem joio dentro da igreja. Tem irmãos joios dentro da igreja. Sim, meus irmãos. Essa é a verdade, eu não posso esconder de você. Tem irmãos joio dentro da igreja. Podemos adorar a Deus juntos? Podemos, porque o mestre disse, deixa crescer junto. No dia final, vamos ver quem é joio e quem é trigo. Podemos sim adorar juntos, mas não podemos ter comunhão com os pecadores. Pecadores. Não, meus irmãos. Estava em Vitória uma vez, uns 2 anos atrás, e tinha uma irmã que ela sempre via nas campanhas pela manhã. Toda quarta-feira estava lá da campanha, isso, né? Campanha, sim. Aí um dia eu fui na feira, que tem lá no bairro, acho que é Terezinha, Caratuíra, né? Fui numa feira que tem lá, aí estacionei o carro e fui pra feira. Na volta, tô lá bem, olhando assim, passando, quando eu olho assim, olho lá pra dentro de um bar, bem sentada lá diante da mesa, a mesa cheia de cerveja, tomando cerveja. A mesma irmã que estava na igreja fazendo campanha. Portanto, você vê, meus irmãos, tem joio dentro da igreja. Pastor está julgando? Sim, não estou julgando. A Bíblia está dizendo que o servo de Deus não deve beber. Eu tenho estudos aqui que revelam isso, com versículos bíblicos e bases bíblicas. O servo de Deus justo não deve beber. A única coisa que ele quer beber são nada alcoólico, né? Tá entendendo? Então devem estar separados. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes, não é verdade? E outra razão porque você deve estar separado, não anda junto. Não anda junto. Qual a outra razão? É que as trevas não combinam com a luz. Você é a luz, você vai andar com as trevas. Você é a luz, você vai andar junto com as trevas. Não tem como, né? Quais devem ser as atitudes do trigo em relação ao joio que estão fora das igrejas, fora da igreja? Ezequiel 33, 1 ao 9. Ezequiel 3, capítulo 17 também, ou seja, versículo 17 a 21. Eu vou ler aqui só um versículo aqui de Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois, olha só, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tá vendo o que a palavra de Deus diz? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. O que era encaminhar o tal com o espírito de mansidão? É você falar do evangelho transformador com mansidão e com amor. Não com a espada de julgar. Né? Como muitos saem na praça, você homossexual, vai pro inferno, vai queimar torrado no inferno da eternidade. Não, isso não é uma palavra de mansidão. Isso é uma palavra de que se você não sair disso, você vai morrer. Tudo bem, você pode falar assim, mas desse jeito você não vai convencer. Mas o que a Bíblia está dizendo? Encaminhar. E caminhar para onde? A Jesus Cristo.
liderar ou guiar esta pessoa a Jesus Cristo, não com a palavra de juízo, mas com a palavra de mansidão, com o espírito manso. Um espírito manso, né? É como aqueles que, né, pregam, mas não pregam com mansidão. Pregam com um martelo na mão. Pregam com uma espada na mão. Prega com um chicote na mão. Não é verdade? Isso mesmo, pregar com amor, irmã Laura Cristina Caldeira. Pregar com amor, pregar com espírito de mansidão. Jesus pregou com o espírito de mansidão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toma o meu jugo sobre vós, que é manso e humilde. Agora imagina Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei deste jugo pesado. A mensagem de Jesus. Aí vai o irmão José. Vem para Jesus Cristo, você vai para o inferno. Coisa. Com mansidão. Com espírito de mansidão. Porque quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito de Deus é educado. O Espírito de Deus é manso. O Espírito Santo de Deus é manso, né? Tá entendendo? Já passei da hora aqui. Eu tô olhando o relógio aqui, já passei da hora. Vou terminar já. É um dever dos santos, justos, bem-aventurados, consagrados, alertar os pecadores sobre o perigo que se acerca. Mas os próprios santos devem estar firmemente alicerçados na rocha para não serem arrastados para o poço do pecado, com mansidão, alertar com mansidão. Pregar com amor, com mansidão. Então, a partir das distinções entre o trigo e o joio, que nós falamos aqui agora e a mesma, o que você pensa que você é? Você é o trigo ou você é o joio? Eu quero ver agora a sua resposta. O que você garante? Vamos dizer assim, pensa não, né? Porque eu posso pensar que sou joio, mas sou trigo. Eu posso pensar que sou trigo, mas sou joio. Pensa não. O que você garante que você é? Você tem que ter esperança. Você tem que ter certeza. O que você garante que você é agora? Você é trigo ou você é joio? Lembrando que tem joio fora da igreja evangélica e joio dentro da igreja evangélica, tá? Existe trigo dentro da igreja evangélica. Você é o trigo dentro da igreja evangélica ou você é o joio dentro da igreja evangélica? Você sabe que o joio dentro da igreja evangélica é o que promove dissensão e escândalo da doutrina de Cristo. Ou você é o joio fora da igreja evangélica, que é o pecador, ímpio e escarnecedor. Em qual categoria você está? É só você digitar aqui, #trigo. Ou eu sou trigo. Vamos lá. #eu sou trigo. Simples, tudo junto. Deixa separado não, tudo junto. #eu sou trigo. Ou você é o joio que causa escândalo da doutrina de Jesus Cristo. Irmão, um dia desse eu vi um camarada falando aí, ó, vou falar, tá? Porque eu falo mesmo. Falando aí que o short para homens não é pecado. Se você pôr na ponta da caneta, escuta o que eu vou te dizer aqui. Se você for pôr na ponta da caneta, todo mundo deve andar com a camisa aqui, ó, manga comprida, tampando o pescoço, saias até o tornozelo. Se você for realmente quiser seguir a doutrina de santificação. Entendeu? Eu vou repetir, porque teve gente que ficou com dúvida.
Vou repetir, se você quiser realmente seguir a doutrina de pura santificação, as irmãs saia lá no tornozelo, camisa, manga comprida até aqui, tampando o seu pescoço. Essa é a verdadeira doutrina contra a nudez. Aí o camarada fala, se as irmãs usam saia até o joelho, os irmãos podem usar short. Olha o diabo aí, ó. Olha o diabo aí, tá vendo? O que a Bíblia disse? Desviai deles. Desviai-vos dele. Eu conheço igrejas africanas em que os seus cultos, antes da pandemia, né, que agora não está tendo grandes cultos, mas antes da pandemia os seus cultos eram 200.000 pessoas sentadas. Conheço as igrejas grandes, de 50.000, de 150.000, 200.000 pessoas sentadas. E igrejas de doutrinas, em que as mulheres, eu estou te falando porque eu tinha uma ex-membra daquela igreja, porque onde ela estava não tinha da igreja dela, então ela congregava conosco, porque se identificou. A mulher vinha para a igreja todos os cultos, blusa manga comprida, saia até o tornozelo, abotoadinha até aqui em cima, contra a doutrina da nudez, é isso. Agora vem falar para mim, se as irmãs usam saia até o joelho, os irmãos podem usar short também? Simples, desviai-vos dele. Simples, é o que a Bíblia diz, não é verdade? Deixa o joio crescer junto com o trigo. Na hora certa o mestre vai vir colher o trigo, o joio vai separar, jogar no fogo. Entendeu? Quem é trigo aí? Aleluia. Quem é trigo? Você é trigo ou você é joio? Examine-se a si mesmo. Tenha fé. Fale com Deus. Permaneça na doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo. Do espírito, da alma e do corpo. Tenha santificação do espírito, da alma e do corpo. Porque quem vai separar o trigo do joio não é o seu pastor, mas é o Senhor Jesus Cristo. E ele, quando ele vir, ele é amor, mas é justiça também. Amém. Glórias a Deus. Que Deus, vosso Pai, vos abençoe por meio desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Agora, você que quer aceitar a Jesus agora, como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai ficar de pé aí agora, e você vai levantar a sua mão direita, porque você vai repetir as palavras que eu vou dizer. Você que quer reconciliar com Deus também, fica de pé aí agora. Levante a sua mão direita. Você vai orar junto comigo. Você vai reativar a sua comunhão com Deus hoje. Você que já perdeu a comunhão com Deus, talvez por causa de alguns joios, né? Porque teve irmãos trigos que foram arrancados por causa do joio. Talvez você saiu da igreja por causa de algum joio. Mas você não vai olhar isso, você vai desviar do joio. Não desvie de Deus, desvie do joio. Não desvie de Deus, desvie do joio. Fica de pé que eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e dono da minha vida, Salvador da minha alma. Eu me arrependo e eu te peço perdão dos meus pecados. Reconheço que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. E a partir de hoje, eu prometo ser fiel ao Senhor. Pai amado, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu também possa estar na categoria do trigo
e não do joio. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Que Deus abençoe você. Aqui na descrição, nós temos o quê? Nós temos um link para você que aceitou a Jesus ou reconciliou com Deus agora, para que você possa escrever o seu nome e o seu e-mail e nós vamos comunicar com você, tá bom? E eu quero te colocar na turma dos novos convertidos. Ou você pode entrar na descrição deste vídeo e clicar no link para entrar na turma. Quando você entrar lá, você identifica: eu reconciliei com Deus. Eu sou novo convertido, eu aceitei a Jesus. E nós vamos te colocar na turma direitinho para você acompanhar os ensinamentos e crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Eu quero agradecer aos irmãos que têm sido fiéis com seus dízimos, com suas ofertas, com seus votos, primícias, ofertas de honra, também ofertas para a caridade, né? Inclusive algumas pessoas ligaram para nós hoje agradecendo pela caridade que a Academia Águias de Oração fez com a ajuda dos irmãos. Deus abençoe poderosamente. Você que quer contribuir. Caso você não use nenhuma dessas informações que estão aqui, né? Você pode entrar no nosso site. O link está na descrição, aguiasdeoração.com, tá bom? Muito obrigado pelo teu carinho, a tua companhia conosco. Que Deus abençoe vocês e eu volto daqui a pouco, às 23 horas, com o início da grande campanha de libertação profunda, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência. Te espero na próxima transmissão.